Este é o caso do Francisco Monte, que vivenciou a perda da esposa em 2013 após uma longa doença. Criei um guião de perguntas com base na literatura, mas tivemos uma conversa informal. A gravação está no Google, bem como o guião da entrevista também. Cerca de 70% das pessoas irão experienciar um evento potencialmente traumático na vida. E é por isso esperançoso pensar no conceito de crescimento pós-traumático. O termo foi descrito pela primeira vez por Tedeschi Calhoun em 1996 e refere-se à ideia de que a exposição a dificuldades e desafios pode, para além dos resultados negativos, ser catalisador de mudanças que geram transformações positivas. Antes do termo ser definido oficialmente, já alguns autores falavam das oportunidades oferecidas pelas crises há bastante tempo. Viktor Frankl, por exemplo, no seu livro de 1946, enfatizou a importância de nos transformarmos quando não podemos mudar a situação. Tal como o nome indica, o crescimento pós-traumático pressupõe crescimento ou desenvolvimento, e não apenas um voltar ao estado original. Há dois termos que quero distinguir, são eles a resiliência e a perturbação do stress pós-traumático, PTSD. A resiliência pode ser entendida como a capacidade de retornar ao estado original após um stress. A PTSD é uma desordem psiquiátrica e é uma das mais frequentemente diagnosticadas depois de um evento traumático. A PTSD é frequentemente duradoura. Pode afetar diversas áreas da vida de uma pessoa e inclui 4 sintomas: memórias e flashbacks involuntários e intrusivos, o evitamento de estímulos relacionados com o trauma, alterações negativas em termos cognitivos e de disposição, mood, alterações nos sintomas de excitação, arousal. Outros conceitos serão explorados ao longo do vídeo no contexto deste estudo de caso. Vou agora descrever o processo do Francisco e fazer uma análise à luz da literatura, procurando demonstrar os elementos de crescimento pós-traumático. A análise a seguir baseia-se no inventário de crescimento pós-traumático de Tedeschi e Calhoun. Este modelo permite a quantificação da experiência de crescimento. A par da psicologia positiva nos anos 2000, o modelo tem vindo a ganhar influência na literatura relacionada com trauma. A versão mais recente do modelo reconhece a coexistência do crescimento pós-traumático e da angústia. Acredito que esta perspectiva pode ser esperançosa para as pessoas que lidam com perdas e traumas, para que não nos esqueçamos que o que se pretende não é a ausência absoluta de dor ou sofrimento. O modelo é aplicável a indivíduos, famílias, comunidades, organizações e subgrupos culturais e societais, mas neste vídeo discuto apenas a aplicação ao indivíduo. De seguida, vou descrever o modelo à luz do caso do Francisco. Há um evento impactante, uma espécie de sismo que abalou crenças fundamentais e a forma como o Francisco entendia o mundo, levando desafios emocionais e cognitivos, e mais tarde no processo levou à necessidade de reconstruir o modo como ele via o mundo. Teve a ver com o falecimento da minha companheira, na altura, portanto, a minha namorada da juventude. Cresci com ela, namorámos, depois casámos. Embora fosse muito dada à família, a própria família ostracizava com alguma veemência e, portanto, acabámos por criar ali o nosso círculo mais unidos, de uma família apenas a dois, e, portanto, aquilo que vivíamos era muito intenso, éramos só os dois. E de repente, em 2013, pronto, o tapete foi tirado debaixo dos pés, ela faleceu com uma doença de longa duração e eu nesse momento fiquei vazio. Nem sentia tristeza, nem sentia alegria, era um vazio completo. Segundo vários autores, um dos principais processos do crescimento pós-traumático é a ruminação, que consiste em pensar repetidamente sobre o evento e as suas consequências. Existem diferentes modelos de ruminação, mas não os vamos explorar aqui. No caso da PTSD, podemos ficar presos numa ruminação intrusiva, dolorosa e repetitiva. Mas no caso do crescimento pós-traumático, há uma transformação. A ruminação passa a ser deliberada, reflexiva e construtiva, permitindo à pessoa mudar a sua narrativa, reavaliar objetivos e o sentido de vida, como fez o Francisco, enquanto tentava aceitar a nova realidade. O Francisco escreve o pensamento ruminante que ele chamou de raciocínio cíclico, enquanto parte do seu processo. Podia ter feito duas coisas. Uma era enclausurar-me em casa, continuar naquela cena do uma garrafa de vinho à noite e o Xanax e esquecer. E fiz isso durante algum tempo, mas depois comecei a ligar a família, a ligar a amigos. Olha, vamos jantar, vamos almoçar, vamos não sei o quê, vamos correr, vamos ver um filme, vamos ao teatro.
e comecei-me a ligar a muitas pessoas. E isso partiu de ti ou de alguém? Isso partiu de mim. Achei que tinha que fazer qualquer coisa. Era uma forma de, enquanto eu estivesse com aquelas pessoas ou com aquela pessoa, eu estava bem. Depois voltava para a minha clausura e as coisas voltavam. Porque é assim, não é? A mente funciona um bocado assim. Se tu estás desocupada, Preenche com alguma coisa, sim. preenches com alguma coisa. Tanto que uma das formas que eu arranjava para poder dormir à noite, quando ou não fazia aquela estratégia do vinho Xanax, ou então fazia e não funcionava, por qualquer razão, eu punha-me a fazer contas de matemática. Quando eu parava as contas de matemática, estava ali uns minutos e de repente voltava lá ao raciocínio cíclico novamente. E foi eu acho, o início da saída do buraco. O apoio social é fundamental, com pessoas que ouvem, aceitam e ajudam a processar o trauma. A capacidade de receber apoio satisfatório parece ser o maior preditor de sucesso e o Francisco procurou e parece ter recebido esse apoio. Contar às pessoas, porque senti que era um outlet, era um escape, poder contar, ou seja, não esconder, não dizer não, está tudo bem, não se passa nada, não, eu queria porque era um bocado egoísta da minha parte, mas eu gostava de contar porque sentia que do outro lado tinha alguém onde se gerava empatia e ao criar a empatia a mim parecia-me que estava a partilhar a dor e ao partilhar a dor ficava mais suave para mim. Houve um momento em que ele decidiu que já não podia continuar como estava, sob o risco de lhe acontecer algo de irreversível. Isto tê-lo-á ajudado a gerir as angústias e a enfrentar o trauma. Eu ainda não encontrava um propósito para a vida, porque eu sempre fui uma pessoa de muitos objetivos, comecei a deixar de ter razão para fazer o que é que fosse. Então decidi que tinha que encontrar um sítio que me ajudasse. Pronto, começo a fazer psicodrama. E pronto, fez-se ali, montou-se ali o cenário e eu fui dentro da situação, aquilo foi duro, foi difícil e no final fazemos todos comentários. E essa pessoa que representou a Neuza disse-me eu gostava de ter sido amada dessa maneira. Uf. E essa pessoa disse isto. E o engraçado é que essa pessoa é a Susana. Esta parte já sabia, sim. Essa pessoa é a Susana. Nós não nos podemos relacionar fora daquela experiência, embora, pronto, no início da sessão estávamos sempre lá em baixo, a falar e a trocar umas ideias e tal, pronto, é normal. Tanto estudos quantitativos como qualitativos parecem demonstrar que o crescimento pós-traumático tende a acontecer em 5 domínios e parece-me que todos se observam no caso do Francisco. São eles: relação com os outros, psicodrama, novas possibilidades, carreira diferente, diversidade de objetivos, força pessoal, tomar iniciativa, mudanças existenciais ou espirituais, a ideia de que não vivemos para sempre, a apreciação da vida, tirar tempo para usufruir. Eu tinha aquela perspectiva de que se tu não amares, também não vais desiludir-te. Sim. O problema é que também levas uma vida cinzenta e como vês, ainda hoje estou com a Susana, temos um pequenino e eu digo-te que estou melhor hoje do que estava há 11 anos. Há 11 não, há mais, não é? Porque há 11 não estava mesmo bem, Claro. mas estou melhor. Pronto, a vida não acaba ali. Não temos simplesmente que arrumar as mãos nos bolsos e resignar-nos. Aquela coisa que eu tinha paixão pelo trabalho e trabalhar longas horas deixou de existir. Pensar que a vida não é só trabalho ou não é só uma coisa. Não é só divertimento, não é só trabalho, não é só comer. Para mim, o equilíbrio é o ponto ideal. Pois são muitos elementos, não é? Para a identidade. Sim. Olha, hoje tive que ir com a Susana ao dentista porque ela está com um problema na perna e não consegue conduzir muito bem e eu fui levá-la a Oeiras. É uma facilidade que eu não teria. Não tem preço. Não tem preço. É espetacular. Espetacular. Amanhã vou ter um dia de, entre aspas, caca. Mas hoje, por exemplo, vou buscar o Miguel às 4 da tarde. Também é ótimo. Perfeito. Adoro. Não me arrependo da decisão que tomei. E essa decisão, consegui tomá-la precisamente por ter passado por aquele reality check, de ver que a vida acaba, que a vida não controlamos. É isso. Segue-se a aceitação de que o mundo mudou e o crescimento pós-traumático parece evidenciar-se. O Francisco não está à espera que tudo seja controlável a partir daqui, mas, com toda a sua autorreflexão,
as partilhas que fez com amigos, a terapia individual, o psicodrama em grupo, o Francisco tem desenvolvido estratégias de coping que lhe serviram para este trauma e que também lhe servirão para outras áreas da vida. Um perigo é que o verdadeiro crescimento pode confundir-se com falsos crescimentos. No crescimento pós-traumático é necessário considerar tanto os resultados como os processos e saber que os relatos autorreportados podem ser influenciados pela memória. Por vezes, enquanto forma de autodefesa ou de proteção, as pessoas reportam melhorias depois de eventos impactantes ou traumáticos simplesmente para evitarem a dor. Chama-se a isto crescimento pós-traumático ilusório. Felizmente, existem formas de tentar avaliar se trata de crescimento pós-traumático ou de crescimento ilusório. Não para se apontar o dedo ao paciente e fazê-lo sentir-se ainda pior, mas para o ajudar no seu processo, para que uma verdadeira mudança possa ocorrer. Há fatores de aviso que ajudam a identificar a presença de crescimento pós-traumático ilusório e eu não as observei no Francisco. Quanto ao crescimento pós-traumático, diversos estudos observaram mudanças benéficas duradouras ao nível comportamental e psicológico. É o que observo no caso do Francisco. 12 anos depois da morte da Neuza, fez mudanças que têm perdurado ao longo do tempo. Outra potencial limitação é que pessoas extrovertidas terão mais facilidade em procurar ajuda e envolver-se com outras pessoas. Por isso, importa pensar em formas de melhor apoiar pessoas introvertidas. Há um corpo crescente de dados empíricos que apoiam a ideia de que mudanças positivas podem surgir depois de eventos traumáticos. Eu acredito que será benéfico investigar mais esta área para desenvolver maior robustez científica e criar materiais psicoeducativos para ajudar as populações. Creio que se poderiam usar relatos como os do Francisco na promoção de crescimento pós-traumático, sobretudo considerando que todos vamos atravessar momentos desafiantes ou até mesmo traumáticos ao longo das nossas vidas.